Do Barão está com a gente aqui também, direto de Nova York, para falar sobre a situação dos vistos. Tem uma decisão do governo americano a respeito disso. Fala, Barão. Pois é, Pedro, essa história pegou muita gente de surpresa no Brasil, né? A galera que estava, inclusive, pensando em vir aqui para os Estados Unidos, pensou que não poderia mais, ou mesmo quem tem visto de turista, visto de estudante. Então, foi uma decisão envolvendo 75 países, o Brasil está entre eles, e a decisão não vale para todos os vistos, né? Então, quem tem visto de turista, quem tem visto de estudante, quem tem visto de negócio, não muda nada. Quem também tem alguma agenda, né, alguma entrevista marcada, não muda nada. A diferença vale a partir de agora, a parada começa na semana que vem, essa suspensão, para quem quer morar aqui nos Estados Unidos. Então, quem tem alguma entrevista marcada para pegar o Green Card, ou está nesse processo, pode ter demora, pode ter problema, porque o governo americano está reavaliando a emissão desse visto permanente, do chamado Green Card. E essa situação vale especificamente fora dos Estados Unidos. Quem está aqui nos Estados Unidos aplicando não muda nada. Então, é uma decisão que vale para esses 75 países, o Brasil está entre eles, e a partir de agora o governo americano diz que vai rever todos os métodos para admitir a entrada definitiva desses estrangeiros por aqui. Essa revisão, segundo a versão do governo americano, é porque esses estrangeiros estão gastando muito aqui nos Estados Unidos do contribuinte americano, indo a hospitais e outros serviços do governo dos Estados Unidos. O serviço de hospital não é público por aqui, mas essa foi a justificativa dada pelo governo americano. De qualquer forma, quem tem interesse em visitar o país ou quem já tem visto, não vai mudar nada. A diferença é justamente para aqueles que estão num processo ou iam começar um processo para morar aqui nos Estados Unidos, para ter o visto permanente, o chamado Green Card. Aí essa situação está indefinida. Na semana que vem começa a pausa e ninguém sabe até quando vai, diante dessa mudança dos parâmetros aqui do governo dos Estados Unidos. Eduardo Barão, correspondente da Band em Nova York. Valeu, Barão. Até amanhã. Até amanhã. Valeu, Tchau, obrigado. Barão. Vamos falar mais sobre esse assunto, então, entender direitinho essa notícia que o Barão trouxe pra gente. Tem muita gente preocupada, né, Thaís, quando a gente fala em visto, Os gente Estados que quer Unidos viajar. parece que estão apertando, não é, Pedro? Estão Dá uma apertando, ansiedade, não é? Vamos saber qual é o efeito dessa medida. Conversando ao vivo aqui com o advogado Gustavo Nicolau, que mora nos Estados Unidos, é mestre e doutor pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e mestre em Direito pela Universidade de Chicago. Doutor, explica pra gente direitinho o que vai acontecer a partir de agora, após essa decisão do governo americano em relação a vistos. Quem será afetado? Bom dia. Muito bom dia, Pedro Campos, Thaís Freitas, Sônia Blota. Bom dia. Uma honra, um prazer conversar com vocês novamente. Essa decisão ela tem um efeito muito limitado. Ela vai acabar abrangendo uma porcentagem muito pequena dos casos. Então, a gente já vai excluir, né, dessa decisão, dessa nova normativa, todo mundo que quer ou que tem ou que está agendado para um visto não imigrante. Turista, estudante, vistos temporários de trabalho, visto de investidor, está todo mundo fora dessa regra. Ela não tem nenhuma aplicação para essas pessoas. Ela se aplica apenas e tão somente para as pessoas que estão buscando o processo de Green Card aí do seu país de origem, do Brasil, por exemplo. E especificamente o último passo desse longo processo, que é exatamente a emissão de um visto de imigrante. Pedro, o Green Card, que é o cartão de residente permanente nos Estados Unidos, não pode ser impresso fora dos Estados Unidos. Então, a pessoa que fez um processo para se tornar um residente aqui nos Estados Unidos, mas ela está no Brasil, no seu país de origem, ela tem que buscar como último passo desse longo processo um visto de imigrante, com o qual ela entra em solo americano e 10 dias depois recebe o Green Card. É esse visto de imigrante que está temporariamente suspenso. E ontem à noite o Departamento de Estado detalhou um pouco mais a regra, o regulamento, e deixou
estabelecido, deixou claro que todo o resto continua. Então, a preparação de documentos, análise documental, agendamento destes vistos de imigrante, até entrevistas, está tudo mantido. O que está paralisado é apenas a emissão final. Então, é o último passo que, neste momento, está paralisado. De modo que, se você está num processo de solicitação de green card do seu país de origem, segue tudo normal, apenas o último passinho que, nesse momento, está suspenso. Doutor Gustavo, é importante você esclarecer isso, porque ontem, na divulgação dessa notícia, muita gente ficou preocupada. Falou, escuta, vão suspender tudo. O brasileiro não vai mais entrar nos Estados Unidos. E aí até mostrar, né, que não é gato, é lebre, fica bem, a distância é grande. Mas é uma mensagem que é passada pela gestão Donald Trump para pessoas que moram, por exemplo, nesses 75 países. Tome cuidado, não necessariamente você é bem-vindo aqui. No seu dia a dia, o senhor que trabalha com essa área do direito, o senhor tem sentido uma dificuldade maior para brasileiros entrarem nos Estados Unidos, como turistas, como estudantes ou a trabalho? Thaís, de fato, né, passa uma mensagem que aqui os americanos chamam de chilling effect, de que, neste momento, né, a pessoa não é tão bem-vinda. Na vida real, na vida concreta, Thaís, a gente não sente isso. Né? Eu tenho aqui no escritório de advocacia, de imigração, contato diário e constante com centenas, milhares de imigrantes. E não temos, tá? Não temos casos de pessoas presas, pessoas que foram perseguidas pelo ICE, barradas em aeroporto. Isso é muito, muito raro. É natural que, quando aconteça, seja noticiado, seja divulgado. Mas é muito parecido com um acidente de avião. Para cada 1 milhão de passageiros nos aeroportos americanos que passam ilesos e com welcome to the United States, tem 1 ou 2 que vão, por alguma razão, ser parados ou serem enviados de volta. E esse vira notícia. É comum, é normal, é natural, né, que esse seja divulgado. Então, no dia a dia, na prática, turistas, estudantes, pesquisadores continuam sendo muito bem-vindos e, acima de tudo, Thaís, extremamente necessários para os Estados Unidos. Né? Esse ano é ano de Copa do Mundo, tem muito turista que vai vir para cá, os Estados Unidos os recebe com muita alegria e muitos estudantes também que representam uma porcentagem enorme do orçamento de universidades e especialmente da continuidade de pesquisas nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem uma economia de 32 trilhões de dólares, o Brasil, a economia é de 2 trilhões, 2,7, e os Estados Unidos precisam de imigrantes. Eles não podem se dar ao luxo de simplesmente parar a imigração para 1/3 do planeta, que são esses 75 países. Então, isso deve ser temporário e acreditamos que muito rapidamente isso voltará também a fluir normalmente, como acontece há mais de 100 anos aqui nos Estados Unidos. Doutor, obrigada aí pelas explicações, que o senhor está mexendo aqui com a nossa audiência. Eu vou até deixar de fazer minha pergunta para fazer 3 perguntas em uma aqui. Tem um que pergunta, Sônia, pede para o doutor explicar o que acontece quem tem passaporte europeu. Sônia, eu vou para a Copa do Mundo, comprei ingresso, mas ainda não vi meu visto. E a terceira pergunta que seria, sou pesquisador, tenho um curso para fazer, o meu visto é o Golden. Vai mexer com esse visto? Eu não sei que visto é o Golden. O senhor pode explicar para a gente? Muito bom. Talvez boa tarde já para você, Sônia Blota. Né? Boa tarde, doutor. Obrigada aí pela sua participação. Um prazer conversar com você, Sônia. Vamos por partes. O de turista para assistir Copa do Mundo, agende a sua entrevista. O de estudante para pesquisador, seja mais do que bem-vindo. Como imensa regra geral, esses vistos são aprovados, né, aos milhares pelos consulados americanos no Brasil. Estados Unidos quer e precisa de pesquisadores, de estudantes e também de turistas. Tá? O Golden Visa, se for até o último momento, eu sugiro que ele siga nesse processo e, temporariamente, o último momento que a emissão do visto de imigrante para ingressar nos Estados Unidos está suspensa. Tá?
Agora, importante dizer uma coisa muito relevante. De qualquer maneira, ainda que a pessoa esteja neste processo, que ela vai ser afetada por essa não emissão do visto, existe uma maneira de a pessoa 100% dentro da lei fazer o que se chama ajuste de status. Ou seja, se ela estiver em solo americano, já está aqui como turista, como estudante, já está há 90 dias, e aí, estando aqui, ela muda de ideia. Ela fala, puxa, eu quero o meu green card, aquele que eu já havia sido aprovado. Ela pode solicitar o green card dela dentro de solo americano, num procedimento que se chama ajuste de status. Green card, como imensa regra geral, vai ser enviado por correio. Lembre-se, os Estados Unidos emitem obrigatoriamente 200 mil green cards por ano, e isso não mudou, nem no primeiro, nem no segundo mandato de Trump. Os Estados Unidos precisam de imigrantes para tocar essa economia gigantesca aqui. Doutor, tem uma dúvida. Qualquer pessoa pode pedir um green card? Quanto custa um green card, por exemplo, para um brasileiro? Olá, Pedro. Sim, existem caminhos, Pedro, de pedido de green card sem a necessidade de uma empresa americana solicitar esse green card para você. Tá? São muito comuns. Você mesmo, com o seu currículo e o seu histórico, né, prepara essa documentação, o seu dossiê e envia isso para a imigração americana. Você precisa demonstrar que você é uma pessoa de interesse nacional. Mas muitas vezes esse standard, esse sarrafo, não é tão alto, né? Nós já aprovamos aqui no nosso escritório milhares de pessoas que nem faculdade no Brasil tinham, mas tinham ali uma experiência em TI, tinham uma experiência em contabilidade, tinham alguma experiência em marketing e mostraram o que fizeram na sua carreira, mostraram o seu currículo, sua formação, sua experiência profissional, e os Estados Unidos aceitou essa pessoa. Pedro, é surpreendente, mas 75% dos americanos não cursam faculdade. Então, os Estados Unidos, com aquela economia de 32 trilhões, encontra 25% da sua população com faculdade. Então, eles estão ávidos, eles estão ali desesperados para receber bons profissionais qualificados para suprir essa desesperada demanda que existe por mão de obra qualificada aqui na América. Doutor Gustavo, uma curiosidade. Há alguns meses se falou que na hora da entrada no país, a autoridade ali de imigração é um momento tenso para quem está chegando em qualquer lugar, né? Estados Unidos, Europa, é um momento de tensão que essa autoridade poderia pedir para olhar as redes sociais da pessoa ingressando no país. Isso está acontecendo? Uma pessoa que tem o visto de turista ou visto de estudante, Thaís, ela vem para os Estados Unidos com o propósito justamente de lazer ou de estudo. E em raríssimas situações, o oficial do CBP, que é a alfândega americana, pode solicitar o celular dessa pessoa. Não somente as redes sociais, mas ele pode olhar nesse celular trocas de mensagens de WhatsApp, trocas de SMS, trocas de e-mails, mensagens, para verificar se ali existe algum arranjo, algum acordo para essa pessoa trabalhar nos Estados Unidos. Inclusive, eles chamam tradutores de português para inglês. Né? E se isso for constatado, algum plano, alguma combinação, sim, essa pessoa ela pode, né, ser ali considerada com a intenção de trabalhar com o visto de turista e pode ser enviada de volta no próximo voo para o Brasil, tendo inclusive o seu visto cancelado. Repito, isso é raríssimo, tá? Mas sim, pode acontecer com as pessoas que têm esses vistos que não permitem o trabalho, mas que estão combinando algum trabalho aqui em solo americano. Queria agradecer então ao doutor Gustavo Nicolau, que é advogado brasileiro que atua nos Estados Unidos, esclarecendo esse monte de coisas sobre acesso ao país nesse momento em que o pedido para o Green Card está suspenso para brasileiros. Doutor Gustavo, obrigada, hein? Até uma próxima. Muito obrigado, bom dia a todos. Obrigada. Obrigado, Jornal Gente volta na sequência com mais informações para você que está nos acompanhando.